Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela Rocha Pimenta, eu sou aluna de Engenharia Civil da Uneselv e hoje eu vou apresentar para vocês o Seminário Interdisciplinar 10 com o tema Planejamento e Orçamento de uma Edificação Popular. A ideia central do trabalho desse semestre foi pegar um projeto arquitetônico real, dentro ali de uma metragem de 60 a 150 metros quadrados e que tivesse 2 pavimentos. E a partir desse trabalho, desenvolver toda a parte do planejamento e orçamento dessa obra. Então, ao longo aqui dessa apresentação, vocês vão ver que o foco é mostrar como ferramentas como o EAP, o cronograma gigante e uma boa orçamentação vai impactar diretamente na viabilidade técnica e financeira desse estudo de caso, dessa edificação e de todas também no geral. Então, para começar, esse é o projeto arquitetônico que eu escolhi para fazer esse estudo de caso. É um projeto bem simples, é uma residência ali unifamiliar de 105 metros quadrados, foi dividido em 2 pavimentos, né, como era necessário para o projeto, e é um tipo de construção que representa bem o contexto popular. Então, você pode ver que só tem 2 dormitórios bem simples, banheiro, sala de estar, cozinha, jantar, lavabo e garagem. Então, é um tipo de construção que representa bem esse contexto, porque onde cada decisão ao longo do projeto vai influenciar no principal, que é no curto e no prazo. Então, toda essa divisão dos ambientes e a metragem vai ser o ponto de partida para o planejamento, né, para o cronograma e para o orçamento que vocês vão ver ao longo dessa apresentação. Bom, o setor da construção civil, né, atualmente, ele vem vivendo um desafio constante, que é controlar o custo e o prazo de uma obra. Porque sem o planejamento é muito fácil você estourar o orçamento. Então, por isso eu organizei esse trabalho considerando ali 4, são 3 pilares principais, né, 4, entre aspas, para poder me guiar para poder fazer isso. Então, a gente começa aqui com o EAP, que é a estrutura analítica do projeto, que é você pegar a obra, ou a visão que a gente tem da obra, igual o projeto que a gente viu no slide anterior, é você pegar aquilo, colocar num papel e quebrar isso em partes menores, para poder facilitar o que você tem que fazer ao longo da obra. Definido as etapas aqui no EAP, pode partir para o cronograma gigante, que é você pegar essas etapas e colocar elas numa linha de tempo, que é basicamente você criar um calendário da obra, para você poder te ajudar a entender o ritmo, onde começa o quê, quando começa o quê. E com as etapas definidas, o cronograma definido, você pode partir para a parte de orçamentação, que é pegar tudo isso e transformar em valor, né, em custos reais. Você coloca ali os custos diretos, os custos indiretos e, por fim, tem que ter a aplicação do BDI, que normalmente é uma média de 20% a 25%, que é incluir os impostos e o lucro para poder fechar o valor final da obra. Além disso, desses 4 pilares principais, eu também apliquei alguns conceitos de Lean Construction, que é para reduzir os desperdícios, e também um efeito visual, o uso da curva BC, que ela é muito importante, muito bom para poder ajudar a identificar ali quais os itens têm maior peso financeiro em relação a todos os itens que vai ter no planejamento. Bom, passando para a parte prática, a primeira etapa, né, como foi mostrado anteriormente, foi a estruturação, né, elaborar o EAP, que é isso que está aqui na tela agora. Então, essa EAP ela foi dividida seguindo uma lógica padrão, né, de uma obra, de como que ela tem que acontecer. Ou seja, o primeiro passo de tudo, né, que a gente costuma falar que é quando você está lá no escritório ainda sentado, é definir tudo que antes de ir lá para o local da obra, que são os serviços preliminares. Então, tem todo tipo de taxa, aprovação, ligações, né, água, luz, esgoto, preparar o canteiro para receber isso, fazer toda aquela mobilização para poder ir para lá. A partir disso, você já pode começar com a fundação e a estrutura, que aí entra a escavação, croquetagem, formas e as lajes. A partir disso, já pode iniciar a alvenaria, né, dos 2 pavimentos. Depois a cobertura, né, com toda ali a parte do madeiramento e das telhas. E aqui, no caso, as instalações elétricas e hidráulicas, elas foram divididas em 2 partes. Na fase 1, passando a fiação da parte elétrica e a tubulação da parte de esgoto. A partir disso, nós temos os revestimentos, que já entra ali chapisco, embosto, contrapiso. Aí também instalações das esquadrias, né, da batente, das
janelas, marcos das portas. E por fim, acabamento, né? Que já vem cerâmica, massa corrida, pintura, para poder chegar no final, que é limpar e entregar a obra para o cliente. Ou seja, com uma EAP bem feita e bem definida, era o nosso ponto de partida, né? O coração aqui, porque a partir dela a gente pode definir a duração de cada etapa, o valor de cada etapa, a quantidade. Então, a partir dela a gente organiza todo o projeto. Bom, com a EAP pronta, a gente pode partir para o cronograma de Gantt, como eu disse anteriormente, que é a gente localizar essas etapas no tempo, criar um calendário para tudo aquilo que a gente já definiu antes. Então, o cronograma de Gantt, ele é muito importante porque ele ajuda a gente a enxergar o que está acontecendo quando isso tem que acontecer. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, que tem situações onde mais de um processo pode acontecer ao mesmo tempo. Então, isso ajuda o quê? A ganhar tempo. Então, a gente pode ver que a montagem dos pilares no pavimento superior pode acontecer ao mesmo tempo em que a alvenaria está sendo feita no térreo. Ou seja, tem uma equipe lá em cima, né, montando estrutura, enquanto tem uma equipe embaixo fechando parede, né, subindo parede. E também é importante, assim como tem coisas que podem acontecer ao mesmo tempo para poder ganhar tempo, tem situações em que uma etapa só pode começar quando uma outra termina. Que é no caso que a gente tem aqui, por exemplo, o revestimento cerâmico, ele só pode acontecer depois que, né, já tiver tido massa corrida ou gesso na parede. Então, se a gente não tem essa visualização do onde começa o quê e onde termina o quê, é aí que acontecem os atrasos que impactam diretamente no custo. Então, com o Gantt, a gente conseguiu fechar ali que essa obra ela tem a previsão de acontecer em 188 dias. Esses 25 dias é de possível imprevisto, por exemplo, algum imprevisto climático que pode acontecer. Então, ele é muito importante por isso, para poder dividir essas etapas e definir um início e fim para cada uma. Nem que seja um prazo técnico ali só para ter uma visualização. Bom, para o orçamento, eu utilizei como referência a tabela do SINAP, atualizada aqui da Caixa Econômica. Eu peguei o mês de referência de julho de 2025 e a partir dela eu selecionei os itens necessários para a obra. Né? Eu estou mostrando ela aqui só para efeito de visualização, que a gente tem aqui a parte de insumos, também composição, né, do serviço, todas elas tendo um código. Por quê? Com isso, eu criei a tabela de orçamentação final. Então, que dá para ver que foi separado por fase, como foi definido no EAP, né? Serviços preliminares, fundação, alvenaria, cobertura, instalações, com o total de cada fase, até a gente chegar no valor total da nossa obra. E aqui, antes de aplicar o BDI, é esse valor de aproximadamente 194 mil, mas é preciso entrar o BDI, que eu considerei aqui 25%, e o nosso custo total foi de aproximadamente 276 mil. Isso, fazendo a divisão pela nossa metragem total de 105 metros quadrados, dá ali um valor médio de 2.600 por metro quadrado, que é um número coerente, né, considerando esse tipo de edificação. Então, serve como indicador direto da viabilidade financeira desse estudo de caso. Bom, para resumir tudo que foi feito, né, foi falado até agora, eu montei esse painel com os principais resultados falados anteriormente para uma visualização mais clara. Então, a gente tem aqui o investimento total, o valor por metro quadrado, pegando o investimento e dividindo pelo nosso total de metros quadrados, o nosso prazo técnico ali, qual que é o tempo médio de duração dessa obra, e um resumo de como foi a distribuição ali dos nossos cômodos, assim como também um cronograma, que a gente conseguiu fazer a partir do EAP, a gente montou esse cronograma de Gantt. A gente tem aqui um resumo do nosso financeiro, que foi visto também na planilha anterior. A curva BC, que eu também já tinha dito antes, a gente poder visualizar o que tem mais impacto financeiro
nessa obra. A relação de insumos aqui por fase, só mesmo para efeito visual. Então, comparando, né, o metro quadrado que a gente encontrou de 2.625 diretamente com BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, eu peguei uma referência do CUB que gira em torno mais ou menos de 2.800 por metro quadrado, e isso sem considerar a fundação. Então dá para ver que os valores ficaram bem próximos, né, o que confirma como essa orçamentação desse estudo de caso ficou bem realista. E para finalizar, eu vou deixar aqui um tour, né, 3D desse projeto, para poder ter uma visualização de como que ficaria no final. Então, a principal conclusão que eu tirei desse estudo, né, realizando esse projeto, é que o planejamento e o orçamento não são só etapas formais, eles são o centro de qualquer obra. Porque quando a EAP está bem estruturada, bem definida, bem feita, o projeto ele fica claro, né? É possível visualizar com mais nitidez. Então, o EAP estruturado, a gente tem também o cronograma que é bem montado, a gente consegue colocar um ritmo na obra para ela acontecer. E, a partir disso, o orçamento baseado em fatos reais, como a gente estruturou bem o EAP, criou um cronograma bem estruturado, o gestor dessa obra ele consegue tomar decisões mais claras e mais seguras. Então, a conclusão tirada foi isso, que quando essas três partes elas andam juntas, o projeto anda, né? Ele tem ali, você consegue visualizar o início e o fim dele. E isso é muito importante, principalmente na atualidade, para essas habitações populares, que cada desperdício evitado, cada atraso prevenido, cada real economizado, ele torna a obra mais acessível. Ou seja, planejar, nesse caso, não é só uma técnica, é um compromisso. E é isso que mostra o planejamento necessário para essa obra aqui. Quando aplicadas as ferramentas corretas, a construção civil consegue entregar o projeto eficiente, transparente e acessível. E eu acho que é exatamente esse o caminho para transformar a habitação popular no Brasil. Enfim, esse foi o meu trabalho, né, o meu projeto. Espero que tenha agradado a vocês. E aqui está finalizando o tour de como ficaria essa nossa obra. Muito obrigada.